Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Giuliano, diretor executivo da Gestão em Dados, dando continuidade à nossa série de vídeos. Agora que você já acompanhou a nossa série sobre a metodologia GD, quero compartilhar um pouco nossa visão sobre os principais softwares de BI utilizados no mercado. Então, acredito que anualmente a Gartner ela lança um relatório mapeando as ferramentas de Business Intelligence em duas categorias ali. No eixo vertical, a gente tem o pilar de capacidade de execução, que está relacionado ao processamento, à robustez da ferramenta. E no eixo horizontal, a gente tem a plenitude de visão, o quanto a ferramenta é visionária, inovadora e etc. Então, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link, inclusive é da própria ClickView, para vocês acessarem também o artigo. Basicamente, nós temos três principais líderes no mercado em ferramentas de BI. Microsoft com o Power BI, a Salesforce com o Tableau e a ClickView, né, com o software de mesmo nome. Mas nós ainda temos um que não é visto como um líder, mas sim como um competidor, que é o Google Looker Studio, dentre outras diversas ferramentas. Então, temos aí o SAP, temos a IBM, temos a própria Amazon Web Services também com seu software de BI, mas a liderança fica entre Microsoft Power BI, Tableau da Salesforce e o ClickView. Então, na minha análise hoje, eu vou falar sobre as duas ferramentas mais utilizadas nos projetos que já atuamos aqui na gestão em dados. São elas o Power BI da Microsoft e o Looker Studio do Google. Então eu vou trazer um pouquinho, começando pelo Power BI, os prós e os contras, para você que está nos assistindo, tomar sua decisão em qual software de BI utilizar na sua empresa. Começando pelo Power BI, seus principais prós, é algo que a gente conversa bastante aqui internamente. A capacidade de processamento do Power BI é excepcional. Então o Power BI traz todo o histórico da Microsoft, então toda a experiência, todos os anos aí de estrada do Excel, com o tratamento de dados via Power Query e com uma linguagem de desenvolvimento própria dele, que é o DAX, onde você consegue fazer fórmulas e análises complexas. Então, a capacidade de processamento do Power BI é muito alta. Somado a isso, a robustez do próprio software. Então, é um software pago, é um software que vem ganhando cada vez mais notoriedade dentro da Microsoft. Sempre fazem aquela pergunta, né? Excel, Power BI, na verdade, essa é uma discussão que não faz muito sentido, porque são softwares complementares, mas ele vem ganhando, né, um crescimento na Microsoft. Então, ele é uma ferramenta extremamente robusta para análise de dados. Comparando, por exemplo, com o Looker Studio, que tem um tempo de processamento maior, no Power BI você já faz um drill down, você clica na tua informação, ele já aprofunda, já filtra quase que instantaneamente. Algo que no Looker, né, por ser uma ferramenta gratuita, eu vou falar um pouquinho mais sobre também, você já perde tempo, perde produtividade com esse carregamento. Então, o Power BI também tem uma gama de conectores, eu não tenho certeza do número aqui agora, acredito que sejam mais de 100, não lembro se em algum lugar eu vi mais de 200 conectores nativos, então ele integra com praticamente qualquer outra ferramenta. Ele faz integração com bancos de dados diversos, ele faz integração as mais básicas ali com arquivos, CSV, XLSX, planilhas Google, etc. Então a gama de conectores dele realmente é excepcional. Além disso, por ser uma ferramenta paga, ele tem um suporte também muito bom. Então, nos projetos de BI, quando você precisa ter um suporte, um retorno, ele é feito de forma muito rápida. Nós somos parceiros, né, Microsoft Partner aqui na gestão de dados, e existe inclusive a possibilidade de você pagar suportes estendidos do Power BI, no caso da parceria Microsoft, que envolve o suporte ao Power BI como um todo. E por último, como eu falei, um pró do Power BI é ele ter a liderança de mercado nesses dois eixos, capacidade de execução, processamento e visão. Quais são os contras do Power BI agora, tá? A gente tem uma curva de aprendizado levemente superior, então
É um software, ele tem uma lógica um pouquinho diferente, principalmente comparado com o Looker Studio do Google, e ele é pago. A licença paga fica em torno de 60, 70 reais por usuário. É óbvio que quando você tem um setor maior, mais profissionais na empresa usando o software, realmente se torna um custo relevante. Porém, para você ter a primeira licença e já conseguir se beneficiar das análises de dados que o Power BI oferece, é um custo bem acessível na nossa percepção. Então, recapitulando os prós do Power BI: capacidade de processamento, robustez, gama de conectores disponíveis, suporte muito bom e a liderança de mercado. Como contras, temos o quê? A curva de aprendizado e o fato dele ser uma ferramenta paga. Agora, nos outros projetos que a gente atua, muitas empresas optam pelo Looker Studio do Google. Então eu vou começar trazendo os principais prós do Looker Studio. O primeiro deles, a acessibilidade. Então ele é muito acessível, muito fácil de utilizar. O compartilhamento da família Google é muito alto, então você já gera um link, já faz um convite por e-mail e já não tem nenhuma barreira, coisa que no Power BI você encontra, porque você precisa ter uma conta corporativa para conseguir usar o Power BI Desktop, que é a plataforma em si de criação. A própria compatibilidade do Google é muito fácil, ele já integra de forma muito simples com uma planilha Google. Então você tem uma planilha Google onde você pode organizar os seus dados, pode colocar seus relatórios de vendas, seu histórico de resultados, de forma muito rápida, já sobe isso no Looker Studio e consegue utilizar. Além disso, ele também tem uma curva de aprendizado baixa, ele é praticamente uma extensão do Planilhas Google. É claro que é uma ferramenta nova, você tem que entender um pouquinho a lógica ali de como que ele funciona. O Power BI também tem isso com o Excel, mas o Google é mais facilitado. Então, apesar do Excel ser bastante intuitivo, ele ainda é mais robusto, mais carregado quando você compara com planilhas Google, por exemplo. E por último, o Pro do Looker Studio é que ele é gratuito. Então, ele tem uma versão paga, entra no pacote do Google Cloud, mas você gratuitamente consegue conectar a tua planilha, a tua fonte de dados e utilizar. Quais são os contras do Looker Studio agora, tá? Primeiro, pelo fato dele ser uma ferramenta com uso gratuito, ele tem um suporte limitado. Então, o tempo de resposta é mais longo, não é esperado que o suporte seja muito proativo, com agilidade, quando ele é uma ferramenta utilizada de forma massiva. E principalmente sem um pagamento em relação a isso, né? Ele também tem uma capacidade de processamento menor, assim como o próprio Planilhas Google. Então, o Excel tem um limite de linhas muito superior ao Planilhas Google, por exemplo. Assim também é a ferramenta de BI. Quando você atua com o PEC ali, né, que a gente chama Planilhas Google mais Looker Studio, com certeza você vai encontrar limitações de armazenamento críticos quando você ultrapassa um volume determinado de linhas ali no teu banco, na tua planilha, no caso, né? Então, esse processamento do Looker Studio é um empecilho. É claro que para você conectar uma base simples, um histórico de vendas, um acompanhamento financeiro, montar os gráficos, explorar o DataVis, né, o Data Visualization ali, é uma ferramenta que supre. Mas quando você tem uma estrutura corporativa já funcionando em torno do BI, ele é uma opção menos recomendada. E por último, somado a isso, né, ele tem um incremento de novas funcionalidades, uma inovação muito atrás do Power BI, por ele não ser um líder. Então a gente brinca que o Power BI lança as funcionalidades e o resto do mercado acompanha. Lembrando que o Tableau e o ClickView estão próximos do Power BI, apesar de nesse relatório do Gartner a Microsoft ainda ser disparado à frente do Tableau em segundo e do Qlik em terceiro. Mas quando você compara, as três são ferramentas pagas, né? Quando você compara com o Looker Studio gratuito, essa discrepância fica ainda maior. Funcionalidades que você já tem algum tempo no Power BI no Looker Studio ainda não existem. Então, a taxa de inovação e incrementalidade é menor no Looker.
Então, pessoal, queria compartilhar com vocês essa visão. Espero que tenha sido um conhecimento útil para vocês na escolha das ferramentas de BI na sua empresa. Faço o convite para que os próximos vídeos, né, vocês nos acompanhem. Vamos ter um desdobramento aqui agora em 2 vídeos, em 2 séries de vídeos bem legais. Uma ensinando a construir um dashboard básico do zero, tanto em Power BI quanto em Looker Studio. Então, nos aguarde que será a nossa próxima série aqui do canal. Qualquer dúvida que você tenha em como utilizar as ferramentas, em como integrar os dados na sua empresa para conseguir fazer melhores análises e tomar decisões baseadas em dados no seu negócio, nos procure, estamos à disposição e foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, pessoal. Até mais.